Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, tirando o pó da casa, está no transporte público, verificando os parâmetros de entrada da avaliação de risco, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 197 do podcast Áreas Contaminadas. Estamos quase nos 200. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio feito na campanha do Apoia-se nos ajuda muito pela questão financeira, claro, mas nos ajuda especialmente porque é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente. Ao fazer isso, essas pessoas reconhecem que estamos fazendo um bem para todo o mercado e implicitamente nos dizem, continuem. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês, apoiadores e apoiadoras. Inclusive, na semana anterior, tivemos a grande felicidade de recebermos mais um apoio financeiro nessa campanha, do Júlio Costa. Júlio, ficamos muito felizes em ter você ao nosso lado, nessa caminhada de construir coletivamente e de esperançar as pessoas queridas do GAC. Quem também quiser e quem também puder contribuir financeiramente conosco, faça como o Júlio Costa. É bem simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. apoia.se/ecdambiental. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras que nos permite ler, estudar, discutir, conversar, elaborar os episódios todas as semanas e ainda nos enchem de orgulho por ter empresas dessa grandeza, dessa importância no GAC, querendo unir as suas marcas ao nosso trabalho. Isso para nós é o máximo. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores Ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a IBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas. Eu gostaria de avisar vocês que estão abertas somente até o final de julho, ou seja, até esse final de semana aqui, as inscrições para o processo seletivo da 25ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. O curso é presencial, com cerca de 20 a 25% de aulas online, tem duração de 1 ano e meio e aulas somente aos sábados, o dia inteiro. Informações e inscrições no site sp.senac.br. Bom, esse aqui é um daqueles episódios mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com um comentário sobre um tema específico. Pensamos que esse tipo de episódio mais curto, mais direto, é importante para ajudar as pessoas falando de temas que a gente discute no SENAC, na ABNT, nas reuniões da ESAS, outras universidades e outros fóruns e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil, então a ideia é intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos um pouco mais curtos. E a ideia para esse episódio em particular veio de uma série de perguntas que eu e outros amigos estamos recebendo nos últimos meses, mais as discussões que nós tivemos em um curso recente da parceria SENAC-ESA sobre investigação de águas subterrâneas, e coroando com uma porção de relatórios que eu tenho lido com muitos erros em uma etapa crucial na elaboração do modelo conceitual da área, que é a determinação da condutividade hidráulica, a propriedade mais relevante para o fluxo de água subterrânea e para o transporte de substâncias químicas em uma área contaminada. O ensaio mais usado para isso é o ensaio de pulso, conhecido como Slug Test e Bale Test, e esse vai ser o tema central do episódio. Tentaremos falar sobre os princípios e conceitos básicos do ensaio e os principais erros a serem evitados. Então é isso aí, vamos ao episódio.
Inicialmente, recomendo que vocês ouçam novamente a série de 4 episódios sobre hidrogeologia que foram ao ar em 2022, especialmente o episódio 127, que fala sobre alguns ensaios para determinação da condutividade hidráulica, como o slug test. Bom, relembrando, para que você precisa saber a condutividade hidráulica? Porque esse é o fator determinante para você saber a velocidade do fluxo de água subterrânea, ou seja, quanto a sua água subterrânea se move na sua unidade estratigráfica aí, por segundo, por dia ou por ano. Essa velocidade é importante porque, se há uma pluma de alguma substância química em fase dissolvida, essa SQI está dissolvida, então está dissolvida na água subterrânea e caminha mais ou menos junto com essa água subterrânea. Eu digo mais ou menos porque as plumas em fase dissolvida sofrem um processo de retardamento. A gente costumava chamar isso de retardação, mas esse retardação é um nome meio estranho, então optamos aqui por seguir mais a língua portuguesa e não traduzir o termo ao pé da letra. Vamos chamar de retardamento. Então, esse retardamento é o quanto a pluma em fase dissolvida se atrasa, se retarda em relação à velocidade de água subterrânea. E esse retardamento depende de alguns fatores, como a dispersividade da pluma, ou seja, o desvio da pluma por fenômenos físicos. Afinal, o meio subterrâneo é formado por poros, e é difícil, um pouco difícil a água passar pelos poros, tem muitos obstáculos. E a pluma, então, nesse caso, não vai certinha, bonitinha, homogênea, a partir da formação dela na fonte secundária. Ela sofre alguma dispersão, algum espalhamento. O coeficiente de dispersão, o coeficiente de dispersividade, é função do meio. Mas os principais mecanismos de retardamento da pluma não são mecanismos físicos como a dispersividade, mas são principalmente a adsorção, como um processo físico-químico, já que depende de coeficientes da substância química de interesse, de quanto ela tem preferência por ficar na matéria orgânica em relação à água, de propriedades do meio, como, por exemplo, a quantidade de matéria orgânica no solo por onde a pluma está caminhando. Também a adsorção depende, por exemplo, dos argilominerais, que muitas vezes adsorvem na superfície substâncias químicas por trocas catiônicas e outros mecanismos físicos e químicos. O segundo mecanismo principal de retardamento da pluma é a degradação, geralmente por processos químicos e processos biológicos. Nesse caso, é natural imaginar que quanto mais lenta é a velocidade da água subterrânea, maior a possibilidade da substância química de interesse sofrer uma degradação, sofrer uma retenção na matéria orgânica ou mesmo sofrer uma adsorção. Seja como for, o retardamento é um número maior que 1. Digamos que o coeficiente total de retardamento seja 2. Isso quer dizer que a pluma anda 1 sobre 2, ou seja, metade da distância, no mesmo tempo que a água subterrânea caminha por aquela unidade estratigráfica. Se o coeficiente for 3, significa que a pluma anda 1/3 da velocidade da água subterrânea naquela unidade estratigráfica e assim por diante. Então, quanto maior o coeficiente de retardamento, mais a pluma se atrasa em relação à água subterrânea. Então, saber o quanto sua pluma anda ou vai andar é de importância crucial para a investigação e para a remediação de áreas contaminadas, para a proteção dos receptores, enfim, para o GAC como um todo. Portanto, saber a velocidade da pluma é algo crucial, e para isso é preciso saber o coeficiente de retardamento. Mas ainda mais importante, muito mais importante, é saber a velocidade da água subterrânea, porque a variação da velocidade de água subterrânea é muito maior do que a variação no coeficiente de retardamento. Então, é crucial sabermos a velocidade da água subterrânea. A velocidade da água subterrânea é dada pela equação de Darcy, ou seja, o gradiente hidráulico multiplicado pela condutividade hidráulica dividido pela porosidade efetiva. O gradiente hidráulico é a diferença de carga hidráulica de uma unidade estratigráfica no sentido de fluxo dividido pela distância entre essas medidas. Note que eu estou falando de uma única unidade estratigráfica, porque se o seu instrumento de medida, quase sempre um poço de monitoramento, estiver misturando unidades, a carga hidráulica que ele vai medir é uma média, uma mistura, é algo embaralhado e pouco representativo. Isso vai impedir você de determinar a direção do fluxo e, claro, de saber o gradiente hidráulico, porque você vai estar comparando maçã com bolinha de gude, por exemplo. Bom, mas vamos retomar a história aqui. Se você já fez isso, se você já fez algo parecido com isso, você vai se lembrar que em um site normal, um site comum, as cargas hidráulicas vão variar poucos centímetros em dezenas de metros. Então, quase sempre o gradiente hidráulico vai estar na ordem de 0,001, ou 1 milésimo, ou 10 a menos 3. Não vai ser muito diferente disso, e também não vai variar mais que 10 vezes em um site para outro. A porosidade efetiva, como já dissemos em outros episódios, é determinada em ensaios de laboratório a partir de amostras indeformadas de solo.
Lembrando que a amostra indeformada deve ser obtida com um amostrador tipo Shelby, como também já falamos aqui algumas vezes, especialmente no episódio 140. Bom, essa porosidade efetiva vai variar dentro de um range de porcentagem, né? Então ela vai, digamos, de 0,1 até 0,4. Portanto, ela também varia pouco, né? De 0,1 a 0,4 é uma variação relativamente pequena. Já a condutividade hidráulica varia muitas ordens de grandeza. A literatura traz até 13 ordens de grandeza. Mas se a gente ficar na nossa experiência, né, vai ficar mais ou menos uma variação de 10 ordens de grandeza, o que é muito, né? Muito mais que qualquer outra coisa que você pense aí variando. 10 ordens de grandeza é 10 elevado a 10. Então, você determinar a condutividade hidráulica é o passo decisivo para você calcular a sua velocidade de fluxo, que por sua vez vai dizer a velocidade de propagação da sua pluma, ou seja, em quanto tempo suas substâncias químicas de interesse vão atingir o receptor ajusante. Mas como fazer isso? Falamos no episódio 127 que há várias formas de fazer isso, mas a metodologia consagrada na literatura é usando ensaios de pulso, que chamamos de slug test ou Bale test, novamente, né, dizendo o assunto central no nosso episódio. Esse ensaio de pulso consiste em causar um estresse instantâneo no aquífero e medir como o aquífero absorve esse estresse e volta à condição de equilíbrio, steady state. Se esse retorno é rápido, é porque a condutividade hidráulica é alta. Se demorar muito para atingir a condição de equilíbrio de volta, a condutividade hidráulica é baixa. Imagine, por exemplo, um imenso lago. Se você pular nesse lago, perto de você o nível d'água vai subir instantaneamente, esse é o estresse. Porém, essa elevação vai se propagar pelo lago com uma onda e quase imediatamente o lago vai voltar ao nível original perto de você. Nesse caso, a condutividade hidráulica do lago é máxima, pois a água está fluindo sem obstáculos, está fluindo continuamente, o que é diferente do meio subterrâneo, em que a água flui por poros, e justamente esse obstáculo, esses poros, né, a tortuosidade dos poros, é o que representa a condutividade hidráulica, que vai ser calculado pelo nosso ensaio slug test. Então, fazendo a nossa analogia, você precisa realizar um deslocamento instantâneo no nível d'água dentro de um poço de monitoramento. Esse deslocamento instantâneo do nível de água dentro do poço vai ser absorvido pelo aquífero, que tenderá a entrar em equilíbrio novamente, ou seja, o nível d'água no aquífero e no poço tenderão a voltar ao seu nível original. A velocidade com que o nível d'água dentro do poço volta ao nível original é a base de cálculo para a condutividade hidráulica. Essa é a essência da coisa, mas tem muitos detalhes no meio disso, é claro. O primeiro detalhe é o poço, que deve ser instalado corretamente e em uma única unidade de estratigráfica, como a gente sempre fala aqui. Caso contrário, o seu slug test vai medir uma grande mistura, mas isso vocês já sabem, né? Já falei muitas vezes. Ainda no poço, ele tem que estar muito bem desenvolvido. O desenvolvido que eu digo, primeiro, é sem sedimentos, porque se houver sedimentos dentro do poço, durante o processo de deslocamento da água do poço para o aquífero ou do aquífero para o poço, esses sedimentos atrapalham o fluxo da água, porque eles podem entrar no meio do pré-filtro, podem entrar na ranhura do tubo-filtro, enfim, eles podem atrapalhar de várias formas, né, causando distúrbios no ensaio, e se eles causarem distúrbio no ensaio, vão causar medidas erradas, né? Segundo, tem que estar muito bem desenvolvido por conta da conexão hidráulica entre o poço, o pré-filtro e a unidade de estratigráfica muito bem estabelecida. Porque um poço parado há algum tempo tende a colmatar o pré-filtro, seja pela entrada de finos da formação que acabam se posicionando no pré-filtro, afinal essa é a função do pré-filtro, né? Segurar os finos para que não entre no poço, ou colmatados pela formação de biofilmes, ou colmatados por algum outro processo físico-químico. Seja como for, é muito comum o poço perder um pouco da conexão hidráulica com a unidade estratigráfica. Portanto, o ideal é que o poço seja redesenvolvido, desenvolvido novamente antes do ensaio, algo como 2 a 3 dias antes do ensaio de pulso, antes do slug test, para que o resultado do ensaio seja o mais representativo possível. Meu amigo Newton Miyashiro fez esse experimento no SENAC e constatou que desenvolver o poço aumentou uma ordem de grandeza a condutividade hidráulica. Então ele fez um ensaio com o poço parado, lá do jeito que estava, calculou a condutividade hidráulica. Desenvolveu o poço, fez um novo ensaio de condutividade hidráulica, um novo ensaio de pulso, um novo slug test, calculou de novo a condutividade hidráulica e obteve um resultado bem diferente, uma ordem de grandeza maior. E olha que os poços no SENAC costumam estar muito bem instalados em uma única unidade de estratigráfica. Imagina nos poços que são feitos assim a esmo por aí. Resumindo, o poço é fundamental para o seu resultado no ensaio de pulso, no slug test, ser representativo. Um poço mal projetado, ou seja, aquele poção de 3 metros de seção filtrante, sem relação com a unidade estratigráfica,
não vai te fornecer um resultado bom, como a gente já tem falado aqui há muito tempo. Da mesma forma, um poço que seja bem projetado, porém mal instalado, sei lá, aqueles poços com trado manual sem revestimento, dando aquela empurrada no final para o tubo chegar no lugar, o poço que encosta na parede do furo, você faz um furinho de 3, 4 polegadas, o poço tem 2 polegadas, ele acaba encostando na parede do furo, com o pré-filtro jogado lá de cima, poço sem selo adequado, com aquele monte de erro que todo mundo conhece, também não vai fornecer um bom resultado no ensaio de pulso. Por fim, um poço mal desenvolvido, ou mesmo um poço bem instalado e bem desenvolvido, mas que esteja muito tempo parado, também não vai fornecer um resultado adequado no ensaio de pulso. Então, o poço é o primeiro cuidado que você deve ter para poder determinar a condutividade hidráulica na sua unidade de estratigráfica. Notem que um erro em qualquer uma dessas coisas que eu falei leva a resultados errados de condutividade hidráulica, que por sua vez levam a resultados errados de velocidade da água subterrânea, que por sua vez levam a velocidades erradas de propagação da pluma, ou seja, decisões totalmente erradas sobre os riscos. Notem que a nossa responsabilidade lá desde o início é enorme, porque um errinho ali se causa uma montanha de erro lá na frente, decisões totalmente erradas, pessoas em risco. Outro grande e importante ponto de atenção é a execução do ensaio. O ponto que o pessoal mais erra é ignorar que o deslocamento deve ser instantâneo. Se não for um deslocamento instantâneo, não é ensaio de pulso, não é slug test. As equações não valem, a condutividade hidráulica não pode ser calculada com um tipo de ensaio que não seja de deslocamento instantâneo. Ou seja, você não pode ir adicionando água no poço para depois medir, por exemplo, isso aí não seria instantâneo. Da mesma forma, você não pode esgotar a água do poço, sei lá, com uma bomba elétrica tipo twister, uma bomba peristáltica, ou mesmo com uma mangueira e válvulas de retenção, válvula de pé, porque isso também não é um deslocamento instantâneo. Enquanto você tira a água entra, então não é um deslocamento instantâneo. Esse é um dos principais, se não o principal erro a ser evitado durante o ensaio de pulso tipo slug test. O slug test tem esse nome porque ele é feito usualmente por um slug. O slug é um tarugo, é um cilindro de volume conhecido que é introduzido no poço de uma vez só, por isso o deslocamento é instantâneo. As dimensões do tarugo ou slug não importam muito, mas é preciso que seja grande o suficiente para haver um deslocamento do nível de água dentro do poço, então ele não pode ser muito pequeno, e ele também não pode ficar parte dentro e parte fora do poço, por isso não pode ser muito grande, e por isso também não pode boiar dentro do poço, de modo que tem que ter a densidade maior que a da água. Então ele tem que ter uma densidade maior que a da água, não ser muito pequeno, porque muito pequeno vai deslocar pouca água, e não pode ser muito grande, se ele for muito grande vai ficar uma parte fora do nível d'água. Então o slug tem que ser um tamanho intermediário aí. O volume do slug tem que ser conhecido, para imaginar, para você imaginar qual altura o nível d'água vai ficar dentro do poço depois que você colocar ele dentro da água. Imagina que o volume desse tarugo seja meio litro, por exemplo. Ele vai deslocar meio litro de água do poço para cima. Se a gente fizer as contas, imaginando um poço de 2 polegadas de diâmetro interno, o nível d'água vai subir mais ou menos 24,7 centímetros. Como o deslocamento é instantâneo, se você estiver medindo o nível d'água manualmente, você vai ter que se preparar para essa subida de quase 25 centímetros de nível d'água, e vai ter que medir isso imediatamente. Então, por isso que o slug tem que ser de um volume conhecido. Sobre o material de fabricação do slug, ele não pode ser de um material que retenha contaminantes, e muito menos um material que possa eventualmente interferir nas análises químicas. Então tem que tomar esse cuidado com o material de fabricação do slug também. E ainda sobre esse tarugo, sobre esse slug, ele deve entrar na água de uma só vez. Então ele tem que ser solto o mais próximo possível da água. Então você deve descer o tarugo até um pouco antes dele entrar na água. Você vai descendo ele devagarzinho até um pouco antes dele entrar na água. Quando estiver próximo do nível d'água, mas ainda fora da água, aí você solta ele de uma vez só para causar o deslocamento instantâneo. Mas, note bem, só quando ele estiver perto da água, lá embaixo, que você solta. Teve uma vez que uma amiga nossa ouviu parte da explicação no seu primeiro trabalho de slug test, falou que tinha que soltar rápido, ela soltou, só que soltou aqui de cima. E o poço tinha uns 11, 12 metros de profundidade, o nível d'água perto de 10 metros, e o tarugo chegou lá nos 10 metros com uma velocidade enorme. Fez um deslocamento instantâneo, mas quebrou o equipamento de medição de nível d'água e ainda quebrou o poço. Por isso, tomem cuidado. Tem que ser instantâneo, mas é instantâneo perto da água, E mesmo esse soltar, ele deve ser rápido, mas não deve ser muito violento, nem com movimento de sobe e desce, porque tudo isso vai interferir com o nível d'água no poço e, consequentemente, com o ensaio. Resumindo, após medir o nível d'água do poço, você vai descendo o tarugo até que a parte inferior do tarugo fique um pouco acima do nível d'água, digamos 20 centímetros acima.
Você já sabe o volume do tarugo, portanto já sabe quanto de água vai deslocar e, consequentemente, o nível de água que vai chegar após o deslocamento, né? Vai subir após o deslocamento. Por isso, já prepare o medidor de nível d'água na posição. Aí você solta o tarugo enquanto aciona o cronômetro, mede o nível d'água e já se prepara para fazer a primeira leitura. E esse é o início, né? A parte crítica do ensaio. Soltar o tarugo, acionar o cronômetro, anotar o nível d'água, medir o nível d'água, anotar o nível d'água e se preparar para 30 segundos depois medir de novo, né? Então esse é um negócio bem complicado, no início do ensaio é bem complicado. Bom, as medidas de tempo e de nível d'água podem ser feitas de duas formas. Com um transdutor de pressão, que já mede automaticamente o tempo, né? Então você não precisa cronometrar nada, ele já mede o tempo, e mede a carga em cima do transdutor, né? A pressão em cima do transdutor, que é o equivalente a medir o nível d'água. Essa é a forma mais fácil e, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de fazer esse ensaio. Existem vários transdutores de pressão no mercado, mas também, sem dúvida, o melhor de todos que eu conheço é o WinSlug. O WinSlug da Serendip. O WinSlug foi desenvolvido na Unesp de Rio Claro, com a participação no desenvolvimento do nosso amigo Marco Ped. Além do transdutor em si, o WinSlug tem a grande vantagem de transmitir os dados em tempo real por um computador que fica no campo. Você pode programar o transdutor por um intervalo de tempo de leitura que você quiser. Em postos assim com boa recarga, é conveniente você usar uma medida a cada 1 segundo, pois o retorno ao steady state, né, o retorno à condição original do poço, pode ser muito rápido. Em postos com recarga lenta, talvez um dado a cada 10 segundos seja suficiente para o ensaio. Eu já vi postos que precisaram de uma medida a cada 1/10 de segundo, porque em 5 segundos o ensaio já tinha terminado e o poço tinha voltado à condição normal, né, condição inicial, por isso tinha que ser a cada 1/10 de segundo. E se você não dispõe de um transdutor de pressão, e aqui eu novamente recomendo fortemente que você use um transdutor de pressão, e novamente recomendo que você considere usar o WinSlug, mas se não tiver jeito, você vai precisar lançar mão de um equipamento manual, né? Você vai precisar fazer isso manualmente. E aí você vai fazer isso em 2 pessoas, né? É o menos difícil. Dá para fazer sozinho? Até dá, mas de 2 uma. Ou você é um ninja, ou o ensaio não fica muito bem feito. Imagina o seguinte, depois de tudo preparado, como eu falei antes, você solta o tarugo, aciona o cronômetro, mede o nível d'água, anota o nível d'água, 30 segundos depois tem que medir a segunda medida, né? Tomar a segunda medida, medidor de água, olhar o cronômetro, fazer a medida, anotar e se preparar para a próxima medida mais 30 segundos depois. É uma tarefa bastante complicada, difícil. Bom, depois de 5 minutos vai ficando mais fácil, basta medir a cada 1 minuto. Mas esse início é muito complicado. Muita gente que vai sozinho, sem transdutor de pressão, acaba fazendo o ensaio mais ou menos, né? Do jeito que dá para fazer. Muitas vezes bombeando água para esgotar o poço e depois medir a recuperação. Mas isso, como já dissemos, é errado, porque não causa um pulso, né, um deslocamento instantâneo. Portanto, isso não é o slug test, isso não é um ensaio de pulso. É você esgotar o poço para medir a recuperação. Bom, aí durante o ensaio, o nível d'água que subiu na inserção do tarugo vai voltando ao nível original, e você precisa anotar tudo isso, né, essa retorno em relação ao tempo. Ou se tiver com o transdutor, basta acompanhar isso somente medindo o nível, só para acompanhar. E se o transdutor for um WinSlug, você não precisa nem fazer nada, só olhar o computador e aguardar o retorno ao nível original. Uma pergunta que fazem com frequência é até quanto eu tenho que esperar? Tem que esperar retornar o nível original? Sim, o ideal é que você espere retornar ao nível original. Mas a principal interpretação do gráfico, né, o método Voroshlev, né, um nome meio esquisito de falar, Voroshlev, mas vocês, quem trabalha com isso, sabe do que eu estou falando. Esse método envolve calcular o T0, ou seja, o tempo em que você recupera 63% do deslocamento inicial. Então, por segurança, a gente fala em recuperar 80% do deslocamento original. Então, isso seria o mínimo, né? Então, naquela conta inicial que a gente fez, imaginando que o deslocamento usando o tarugo fosse de 25 centímetros, né, como a gente calculou lá atrás, nós teríamos que esperar recuperar pelo menos 20 centímetros, ou seja, 80% do deslocamento, 80% de 25. Só que isso não é fácil. Na vida real é mais uma tarefa para você fazer na hora, ali na mão, né? Calcular quanto é que é esses 80%. E aí, por exemplo, o NA era de 5,30, o ensaio fez o NA do poço subir 25 centímetros, então ele subiu até 5,05, e recuperar 80% significa recuperar 20 centímetros, ou seja, o NA tem que ir até 5,25. Tá? Então você tem que saber tudo isso na hora do ensaio. Só que se ele não subiu até 5,5, se subiu até 5 metros, aí o 80% já muda um pouco. Então você precisa calcular isso durante o ensaio, que é meio complicado.
Mas essa pergunta de quanto tempo eu tenho que esperar é para poço com relativamente baixa recuperação, né? Recuperação lenta, que isso vai se transformar numa baixa condutividade hidráulica. E algo para a gente se questionar é se era mesmo para a gente ter instalado um poço de monitoramento e uma unidade estratigráfica dessas, com condutividade hidráulica tão baixa. Porque isso indica que a água se move muito lentamente e o retardamento é importante, né? Ele faz muito efeito ali. Então a velocidade anda devagar, o retardamento é ainda mais relevante, então a água não anda e a pluma também não anda. Mas, como tudo pode acontecer, é preciso estar preparado, né? A gente tem que se preparar para tudo, e principalmente se nós somos trabalhadores, alguém manda a gente fazer, nós temos que ir lá e vamos fazer, né? Bom, de outro lado, se a recuperação do poço for muito rápida, que é algo desejável, né, numa investigação, o poço tem a recuperação rápida, isso é complicado ou até inviável se você não usar o transdutor de pressão. Se o K, né, a condutividade hidráulica, for da ordem de 10 a menos 3, nos primeiros 30 segundos de ensaio, o nível original já foi todo ou quase todo recuperado. Então, você vai medir uma vez a cada 30 segundos, quando chega a 30 segundos, acabou o ensaio, né, por mais ninja que você seja. Então, nessa condição, K mais ou menos 10 a menos 3, o uso do transdutor seria até obrigatório, né, se você quiser fazer realmente o ensaio. Bom, legal, depois que aconteceu tudo isso, acabou o ensaio? Não, porque temos um ensaio de retirada, chamado ensaio de pulso de retirada, ou Bale Test. É basicamente a mesma coisa, porém, ao retirar o tarugo do poço, você vai causar um rebaixamento instantâneo e vai ter que medir a recuperação do NA desse poço subindo, né, o NA subindo. Naquele mesmo exemplo, o NA do poço original era de 5,30. Então você imagina rebaixar cerca de 25 centímetros, né, mais ou menos a mesma proporção. Então ele vai de 5,30 para 5,55, né, 25 centímetros mais para baixo. Novamente, se você não tiver um transdutor, vai ter que fazer em duas pessoas, ou ser um ninja que vai sacar o tarugo, acionar o cronômetro, medir o nível inicial, né, do ensaio, que deve ser esse 5,55, anotar e já preparar a segunda medida 30 segundos depois. Difícil, né, bem difícil de fazer. A ideia desse ensaio de retirada é a mesma, você tem que esperar recuperar tudo, ou no mínimo 80%, se a recuperação for daquelas muito lentas. Mas qual dos dois é o melhor resultado? De inserção, né, ou slug test, ou de retirada, ou Bale test? Se o poço de monitoramento for não afogado, ou seja, se o nível d'água atravessar a seção filtrante, o único ensaio com representatividade é o de retirada. Somente o Bale test, o ensaio de retirada, é representativo se o poço for não afogado. Porque imagina um ensaio de inserção do tarugo slug test. O NA dentro do poço sobe, e aí a água sai do poço para a formação. Só que, no caso do poço não afogado, a água vai, né, de dentro do poço, vai para uma região não saturada do pré-filtro e não saturada da formação. Aí a água tem que ocupar os espaços que tinham ar. E isso pode demorar mais, ou pode demorar menos para acontecer. O fato é que nessa situação, as premissas da hidráulica, como a equação da continuidade, por exemplo, não valem. Se as premissas não valem, o ensaio também não vale, já que todas as equações de interpretação levam em conta essas premissas da hidráulica. Ou seja, o ensaio de inserção não é representativo se o poço for não afogado. O ensaio de inserção, o slug test, não é representativo se o poço for não afogado. Bom, como é que vai fazer então? Você vai ter que fazer o ensaio de inserção, esperar com o tarugo lá dentro, recuperar totalmente o nível da água para o nível original, e aí fazer o ensaio de retirada. É claro que quando você vai fazer o ensaio de inserção mesmo, esperar recuperar o nível d'água, não custa nada, custa muito pouco, você anotar os dados, né, durante a inserção. Mas sempre lembrando que esses dados da inserção não são representativos. Isso seria só uma forma de você treinar, né, de você se preparar para o ensaio real, que vai ser o ensaio de retirada ou Bale test. Isso faz com que muita gente, pegando essa parte da história, né, de que o slug não é representativo, as pessoas digam que o ensaio, para ser representativo, deve ser um Bale test. E aí você deve bombear a água do poço para esgotar o poço e medir a recuperação. Mas como já dissemos, o ensaio prevê um deslocamento instantâneo. E o bombeamento não é um deslocamento instantâneo. Ele vai entrando água enquanto você bombeia, né, já indicando dados que não são reais. Então você não pode bombear o poço. O deslocamento tem que ser instantâneo, por isso tem que ser o ensaio de retirada do slug, retirada do tarugo. E quanto à interpretação, os métodos mais comumente utilizados são de Voroslav, né? Voroslav,
É um nome, novamente, né, um nome esquisito, né, mas você vai achar isso aí, eu vou colocar também escrito na descrição desse episódio. Mas o Horoslav, 1951, tem o método de Bauer e Rice, de 1976, e o de Cooper-Jacobs, ou Cooper e colaboradores, de 1967. A interpretação dos dados, invariavelmente, começa com um gráfico de recuperação do nível d'água normalizado, né, a recuperação normalizada. Então é a recuperação dividido pelo nível original, né, então isso é a recuperação normalizada, em função do tempo. Ou seja, é um gráfico semilog, tá certo? Você vai interpretar isso antigamente existia papel semilog, né? Que você plotava isso na mão. Hoje em dia o Excel faz isso como semilog. Então o tempo vai ser normal, assim, o tempo é no eixo X, né? Uma escala normal, decimal, e o eixo Y, é a recuperação normalizada, esse sim na escala logarítmica. Os dados devem idealmente formar uma linha reta. A recuperação normalizada em função do tempo, no gráfico semilog, formaria uma reta. Na prática, os dados podem mostrar um efeito de linha dupla ou até uma linha tripla. No gráfico de linha dupla, o segmento inicial, geralmente ele é mais inclinado, é mais íngreme, ele pode refletir, né, a drenagem do pré-filtro. E aí você descarta esse trecho do ensaio. O segundo segmento, menos inclinado, é o que deve ser usado para você usar nos cálculos, né, estimar a condutividade hidráulica da formação, de acordo com as equações que foram elaboradas pelos autores. E, eventualmente, você vai ter um terceiro segmento, ele pode estar presente, que é o efeito de cauda, no qual os níveis de água se aproximam lentamente do nível estático de forma assintótica. O efeito de cauda representa uma pequena fração da recuperação total, então a gente pode desconsiderar esse terceiro trecho do ensaio quando ele aparecer. Uma coisa muito importante nas interpretações é que os métodos assumem que o solo e a água são incompressíveis, assumem que o armazenamento específico da formação é zero, que as perdas por atrito, né, da água na formação são insignificantes, que o aquífero tem uma profundidade infinita, que tem uma anisotropia constante, né, que não muda, a anisotropia não muda. Nada disso acontece na vida real, vocês imaginam, né, que seja somente uma aproximação. Também as interpretações levam em conta que os poços têm que ser totalmente ou parcialmente penetrantes. Alguns métodos são mais aplicados a aquíferos confinados, outros para aquíferos não confinados, mas eles sempre assumem que o aquífero é homogêneo e isotrópico, ou no mínimo com anisotropia constante. Por isso, mais uma vez, dizemos que os postos de monitoramento devem ser instalados em uma única unidade estratigráfica. Caso contrário, não tem equação que vai interpretar o seu ensaio. Se o aquífero não for, pelo menos no trecho do ensaio, homogêneo e com a anisotropia constante, você não tem interpretação, porque a premissa da interpretação é essa. E se você instala um poço atravessando 3 camadas, ele é todo menos homogêneo, não é mesmo? Então aí o seu slug já também não vale de muita coisa. Bom, acho que é isso. Esses são os principais pontos de destaque dos ensaios de pulso ou slug test, Bale test. Se vocês tiverem dúvidas adicionais, é só falar. Espero que tenham gostado desse episódio, espero que eu tenha conseguido esclarecer, né, os pontos mais relevantes desse importante estágio. Espero que eu tenha conseguido esclarecer os principais pontos, os pontos mais relevantes desse importante ensaio, né, de interpretação da condutividade hidráulica, e espero que ajude vocês no dia a dia. Se tiver algum comentário, pergunta, observação, se discorda de algum ponto, é só fazer como algumas pessoas fizeram nos episódios técnicos anteriores, né? É só me mandar um comentário ou mensagem que a gente continua debatendo por aqui, ou na newsletter, e todo mundo ganha, todo mundo aprende, todo mundo cresce. E agradeço demais a atenção de vocês. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês para esperançar esse mundo, e vamos lutando também para que ele seja melhor e mais justo para todo o planeta e para as futuras gerações. Com isso, peço que sigam a gente nas redes. No Instagram é @ECDambiental, temos o canal Áreas Contaminadas no Spotify, temos o canal ECD Training no YouTube, temos o meu LinkedIn, temos o canal no Telegram, né? Canal Áreas Contaminadas no Telegram, e vamos seguindo em frente. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e queridas colaboradores financeiros do Apoia-se, e agradeço demais aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions, a EBP Brasil e o Laboratório E-Consulting. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.